Olá, tudo bem com vocês? Bom, eu espero que sim. Eu vou fazer aqui uma série de vídeos, falando para leigos quando adentram a um terreiro de candomblé, tá? Você vai estar mais familiarizado com algumas coisas, né, que acontece dentro do terreiro. Pai pequeno, mãe pequena, alguns nomes, né, de que se relaciona ao corpo dentro, né, a estrutura dentro de um terreiro de candomblé, tá? Então, assim, quando você entrar, você já vai estar familiarizado com alguns nomes, tá bom? Praticamente para quem é leigo, tá bom? Então, vamos lá. Candomblé baseia-se no culto aos orixás, tá? Dentro da Umbanda, são falangeiros, a não ser que o pai e a mãe de santo, né, sejam feitos no candomblé. E aí nós temos uma Umbanda traçada ou né, um candomblé traçado por Umbanda, tá bom? Como baseia-se no culto dos orixás, aos orixás, né? Ou deuses oriundos das 4 forças da natureza: terra, fogo, água e ar. Os orixás, portanto, forças energéticas, eles são desprovida de corpo material. Suas manifestações básicas para os seres humanos se dá por meio de incorporação. Alguns dizem que a gente, né, iniciados em candomblé, a gente não incorpora, a gente irradia essa força tremenda, porque se a gente realmente incorporasse, nós não aguentaríamos. São falas que acontecem por aí, mas vamos continuar. O ser escolhido pelo orixá, um dos seus descendentes, é chamado de Elegum, aquele que tem o privilégio de ser montado por ele. Torna-se o veículo que permite ao orixá voltar à terra para saudar e receber as provas de respeito dos seus descendentes, que o evocaram. Cada orixá tem as suas cores, que vibram em seus elementos, visto que são energias da natureza, seus animais, suas comidas, seus toques, né, que são os cânticos referentes a cada orixá, suas saudações, suas insígnias, as suas preferências e as suas antipatias, e aí daquele que devemos obediência, que os erritas, na realidade são os euós, né? A síntese de todo o processo seria a busca de um equilíbrio energético entre os seres materiais, habitantes da Terra, e a energia dos seres que habitam o Orum. O supra-real, que tanto poderia localizar-se no céu, como na tradição cristã, né? Aqui é uma alusão, porque se nós estamos falando de orixá, orixá não tem nada a ver com a religião cristã, tá bom? Como no interior da Terra ou ainda numa dimensão estranha a essas duas, de acordo com diferentes visões apresentadas por nações e tribos diferentes. Cada ser humano teria um orixá protetor ao entrar em contato
com ele por intermédio de rituais, estaria cumprindo uma série de obrigações. Em troca, obteria um maior poder sobre suas próprias reservas energéticas. Dessa forma, teria mais equilíbrio. Ao entrar em contato com o orixá, né, todo mundo sabe, não sabe, nós estamos falando para leigos. Nós temos, né, a nossa coroa espiritual, nós temos o nosso ori, tá? E aí a gente tem os nossos orixás, né? O de cabeça, o de juntó e depois os outros. Dentro do candomblé, tá? Dentro do candomblé, quando a gente se inicia, o pai de santo já joga búzio para saber, né? Ou você, através do seu desenvolvimento mediúnico, muito bem orientado mediunicamente, né? Ele se apresenta. No meu caso, eu nunca precisei de jogar búzio para saber quem eram ou quem são. Eles sempre se apresentavam para mim em sonhos. Aí sim, né, haveria uma confirmação, mas do contrário, em jogo de búzio, nunca foi dito, né, porque o orixá é algo meu, que me acompanha, né, eu nasci através dele, então não é pai ou mãe de santo que vai falar para mim quem é, mas aí existe N fatores, mas enfim. Cada pessoa tem 2 orixás, o de frente e o de juntó, né? E aí, vamos colocar dessa forma, você tem através da sua linhagem, né, vários outros, mas que te comanda é cabeça e de juntó, tá bem? Um deles mantém o status principal, que é o de cabeça, é chamado de orixá de cabeça, que faz seu filho revelar suas próprias características de maneira marcada. O segundo orixá é o que chamamos de ajuntó, disjuntó, tá? Quando eu comecei no candomblé, todo mundo falava disjuntó, mas, enfim. Apesar da distinção hierárquica, tem uma revelação de poder muito forte e marca seu filho mais de maneira sutil. O de cabeça é aquilo que vai, e o disjuntó é o que vai manter o teu equilíbrio, teu pé no chão, tá? Ele tá sempre te segurando. Pelo menos foi assim que eu aprendi, tá? Uma seria a personalidade mais visível exteriormente, né? É aquele que você chega e já fala, ó, esse é filho de tal, né? E o disjuntó é aquela coisa assim mais, né? Mais calma. Mas de maneira mais sutil. Uma seria a personalidade, né? Visível exteriormente, assim como o corpo de cada pessoa. Enquanto o outro seria a face oculta da sua personalidade, menos visível aos que conhecem a pessoa superficialmente e as potencialidades físicas menos aparentes. Então, para que vocês entendam, eu vou dar sempre exemplo de mim, tá? Os outros são os outros, mas eu vou sempre falar sobre mim. Eu sou filha de Iemonjá, né? Sou iniciada nela. E aí, a qualidade é Ogunté.
segundo o que dizem, de Juntó, Ogum. Mas aí fica sempre oscilando, né? Ogum, Xangô, Ogum, Xangô, de Juntó. Por quê? Porque eu não sou raspada. Eu só fui iniciada em Iemonjá, só ela. Aí, eu tô sempre... eu não sou aquela filha característica de Iemonjá. Como assim? Filhas de Iemonjá, elas têm aquela característica de quê? Bondosa, né? Aquela mãe acolhedora, isso eu sou, tá? Aqueles que me pedem ajuda, né, com aquela sinceridade, eu acolho. Filhas de Iemonjá, né, mais gordinha, seios fartos, né? É uma das características. Mas como eu sou de Ogunté, eu sou mais o tipo guerreira. E aí o que acontece? Quando eu vejo muito, né, as qualidades, eu sempre me questiono, será que eu sou realmente? Mas não tem como, né, negar. Eu sou de Ossá, então não tem como negar não ser filha, tá? Não ser filha de Iemonjá, da cabeça aos pés. Literalmente, tá? Da cabeça aos pés. E aí, como filha de Iemonjá, eu trago aquela qualidade assim, ó, eu luto até debaixo d'água por alguém que eu quero ajudar. Mas também largo mão quando eu vejo que aquele filho ou filha ou aquela pessoa que eu estou ajudando não se ajuda. É complicado, mas é assim, tá? Mãe não tenta educar o filho? Tenta, né? E muitas vezes, quando fala, Iemonjá é doce, é meiga, é família. Sim, mas também não é trouxa, tá? Bom, e aí, como qualquer outra religião do mundo, o candomblé possui cerimônias específicas ou específicos para os seus adeptos, porém, esses ritos mostram singularidade especialíssimas, como a leitura de búzio, tá? Um primeiro contato com os orixás, né? O seu oráculo ali. Mas eu, sempre que eu faço vídeo em relação a isso, eu deixo bem claro, gente, procure alguém de sua confiança. Procure alguém que você já há algum tempo segue, já há algum tempo você tem aquela pessoa como referência. Mas com os dois olhos abertos, pessoal, com os dois olhos abertos, tá? A preparação e entrega de alimentos para cada uma das suas entidades ou as complexas e prolongadas iniciações de filho de santo. Não entregue o seu ori, não entregue a sua cabeça para qualquer um. Sempre atento a isso, tá? Através da observância desses procedimentos é que o candomblé religa os humanos aos seres astrais, proporcionando àqueles o equilíbrio desejado na sua existência. Aqui eu faço uma ressalva. Tenha em mente que o teu ori é o teu primeiro orixá. Teu ori é o teu primeiro orixá. Confie no teu ori, porque ele, independente. Eu preciso fazer uma iniciação. Você pode até fazer.
E se o seu ori não aceitar? Hã? Tem isso? Ninguém fala pra você que é o teu ori que permite qualquer coisa. Mas aí a nossa teimosia, tipo, eu quero fazer o meu santo. Eu quero raspar, quero catular, enfim, passar por todo esse processo, tá? De iniciação. E aí, muitas vezes, tá? Teu ori não aceita aquilo. E se o teu ori não aceitar, não vai te resolver nada. Eu vou fazer porque eu preciso equilibrar a minha energia, como muitos falam. Eu preciso equilibrar a minha vida, como muitos falam. Você tem necessidade porque o santo te cobra. Santo não cobra. Santo não cobra. Fique ciente disso. E aí, não sei qual é o seu desejo, não sei qual é a sua necessidade, mas você não ouve o teu ori. E aí você faz a tua iniciação. Tempos depois de 3 meses, mais ou menos, que é o tempo do seu resguardo, a tua vida vira de ponta cabeça. Pai de santo não dá conta, não sabe o que está acontecendo, bate isso, bate aquilo, faz ebó, e a tua vida continua indo de cabeça para baixo. Você perguntou pro teu ori? Você tá em dia com teu ori? Né? Estudou sobre o teu ori? Estude. Estude antes de fazer qualquer iniciação. Estude. Aprenda sobre o teu ori. O que o teu ori quer? O que o teu ori deixa você fazer? Deixa você fazer. Porque sem a autorização do teu ori, a tua obrigação, a tua iniciação não valeu nada. Vou aqui criar uma polêmica, mas enfim. Se você estiver fazendo uma iniciação sem ele permitir, teu orixá, seja ele qual for, não passa por cima do teu ori. Ori não permite que nenhuma bênção chegue até você. Ninguém te fala isso. Tô te falando. Cultue o teu orixá. Simples, simples. Cultue. Tá? Aí a hora que chegar o teu momento e ele permitir, faça a tua iniciação. O candomblé é uma estrutura de culto às forças da natureza, todo mundo sabe disso. Mas como estou falando para leigos, né? Um hino à vida como eterno movimento que se manifesta nas danças, nas cores do orixá, nos alimentos sacramentais, rituais comunitários de canto, dança e alimentos sagrados na sua forma pública. Não ligue pro meu cachorro. O candomblé é sacramentado pelo pai ou mãe no santo. Não é do santo. Porque não existe pai de santo. É no santo. Pai e mãe no santo não é tão incrivelmente, tá? Para ser pai do santo. É no santo. Ok? Pelos filhos de santo, pelos tocadores de atabaque, que são os ogãs, que entoam os cantos sagrados, possibilitando a vinda do orixá. É através dos ogãs e dos
cantos, né, dos pontos, que se chama o orixá. Por isso que Ogã é muito importante dentro de um terreiro de candomblé, tá? Com a participação da comunidade, dos mais velhos, as crianças, né? Então aí a gente tem praticamente um conjunto. Todos cantam e saúdam os orixás, executam a dança sagrada de cada orixá, num hino à alegria, amor e partilha. O candomblé se expressa nos terreiros ou roças, tá? Onde se cultuam os orixás e os ancestrais ilustres. O terreiro contém 2 espaços, com características e funções diferentes. Espaço A, o urbano, construído onde se dá a dança. O B, um espaço virgem, árvores e uma fonte, equivalente à floresta da África, que é considerado sagrado. O chefe supremo do terreiro é o Babalorixá ou a Ialorixá, que são os pais e a mãe que possui orixás. Eles são detentores de um poder sobrenatural. Eu sempre falo assim, ó, a gente encontra, né, muitos pais e mães no santo que não possuem axé na sua mão. Porque hoje é moda, né, o status de poder de pai e mãe no santo. Mas será que você realmente possui o axé? Será? Então, coisas que a gente se pergunta. Eu vi muita coisa, já vi bons pais no santo, mas também já vi, né, coisas. Bom, o axé, a força propulsora de todo o universo. Axé. Além de você ter axé nas tuas mãos, um coração bom, puro, um ofó, que você só deseja o bem. Eu já conheci pai de santo, né, logo que eu me iniciei, que a gente dava risada, mas é real, tá? O axé impulsiona a prática sagrada, que por sua vez realimenta o axé. Você tem que estudar muito, você tem que ter o nascido para isso, para ser alguém dentro da espiritualidade, tá? Se você nasceu para isso, é porque você tem axé, tá? Muitas vezes você faz o santo achando que você vai ser um bom pai ou mãe no santo, e aí se estrupia todo, tá bom? O axé, sendo princípio e força, é neutro. Transmite-se, aplica-se e combina-se aos elementos naturais que contam e expressam o axé do terreiro, que pode ser o axé de cada orixá, realimentando através das oferendas e de ação e ritual. O axé de cada membro do terreiro, somado ao do seu orixá, recebido na iniciação, mais o axé do seu destino individual, que é o Odu. Lembra que eu falei que eu sou de Ossá? Né? Então, da cabeça aos pés, Iemonjá. Então, o axé do seu destino individual, que é o Odu, e o herdado dos próprios ancestrais. Eu, como herança,
eu possuo Oxum. Dizem que a gente não tem herança, já é nosso, né? Aí a gente entra numa confusão muito grande, né? Um fala uma coisa, outro fala outra, mas enfim, é isso. O axé dos antepassados ilustres. O axé como força pode diminuir ou aumentar dependendo da prática litúrgica e rigorosa observância dos deveres e obrigações. Agora eu faço um adendo muito grande, deste tamanho. O axé como força pode diminuir ou aumentar dependendo da prática litúrgica e rigorosa observância dos deveres e obrigações. A gente só pensa, né, que é aquilo que a gente tem que receber, mas é aquilo que você tem que doar. Você tem que entender que a partir do momento que você entra para uma espiritualidade, para um terreiro, para um centro, enfim, você tem que ser um bom médium. Isso é bom ou é ruim? Ser um bom médium, tá? Eu diria que é quase que sacerdotal. Você tem que abdicar de muita coisa na tua vida. Você tá preparado para abdicar de muita coisa na tua vida? Eu aprendi lá atrás, né? Lá atrás, que quando você entra para uma corrente mediúnica dentro do candomblé, você esquece bebida alcoólica, drogas ilícitas. A partir do banho de descarrego que você toma para entrar para uma gira, esqueça o cigarro. Mas hoje isso é aberto. É como se o vício do cigarro, tá? Ele fosse maior, que você não conseguisse controlar. Ele te controla. Bebida, então, complicado. Então, quando você for entrar para uma corrente mediúnica, pense nisso antes. Será que eu quero deixar a minha bebida, a minha cervejinha, o meu uísque, né? Será que eu vou querer deixar o meu cigarro, meu churrasquinho? Porque vocês sabem que isso tem um limite para ficar no teu corpo. E aí eu deixo aqui aquela pergunta. Vamos lá. Seu terreiro funciona de segunda, né, quinta, sábado, domingo. Como que fica a tua vida social? Ó, lembra? O axé como força pode diminuir ou aumentar dependendo da tua prática litúrgica e rigorosa observância dos deveres e obrigações. Aí eu tenho gira numa segunda-feira. Aí eu começo a beber no sábado. Quanto tempo esse álcool vai permanecer no teu corpo se eu começo no sábado, no domingo? Entendeu? Eu quero ser um bom médium. É assim que eu vou começar? É assim que eu vou trazer, né, para a minha incorporação uma entidade de luz para trabalhar nessa gira. Trabalhar ou desenvolver,
Como que uma entidade de luz vai trabalhar, tá? Vai incorporar em você com esse resquício de álcool, de cigarro, de carne vermelha. Você vai estar incorporando realmente uma entidade de luz. E aí? Quais são os seus deveres e as suas obrigações? Então aí vai depender que força que você vai ter né? Ali bebendo, fumando, comendo carne vermelha, intoxicando o teu corpo. E aí quando a tua entidade, o teu orixá, né, for acoplar aos seus chakras, como é que vai estar o teu chakra? Limpo, energizado, força, potência. Então, você leigo, para e pensa. Que tipo de médium você quer ser? Que tipo de força você quer trazer, né, para você? Ah, mas é uma cervejinha. É nessa cervejinha você vai tomar só uma? Quem em sã consciência vai tomar uma cervejinha? Então, a tua força. A nossa mediunidade, eu já parto desse princípio. A nossa mediunidade é um diamante bruto. Se eu preciso lapidar, eu preciso me lapidar. Eu preciso ter esse conhecimento. Eu preciso entender, né, quais são as circunstâncias que a entidade, que o orixá vai encontrar em mim. Vai encontrar em mim. Se ele vai ter condições de radiar essa força. Eu vou estar intrínseco na minha energia? Não. Não vou. Então, as minhas forças podem aumentar se você for um bom médium, lapidar, estudar, tá? Ou ela pode diminuir, né? Com maus hábitos, você como médium, né? A força do axé é contida e transmitida através de elementos representativos do reino vegetal, animal e mineral, né? As nossas oferendas. E podem ser agrupadas em 3 categorias. Sangue vermelho do reino animal, quando você faz o corte do bicho, né? O vegetal, ao azeite de dendê, e mineral, que é o cobre. Sangue branco do reino animal, que é o sêmen e a saliva. O vegetal, a seiva. O mineral, o giz ou a pemba. Dentro do candomblé, né? A pemba africana, né? Sangue preto do reino animal, cinza de animal torrado. O vegetal, que é o sumo escuro de certos vegetais, e mineral, que é o carvão e o ferro. Estes 3 tipos de sangue, por onde veicula o axé, com a colaboração, vai determinar a fundamental importância da cor no culto. Resumindo, o axé é, portanto, um poder que se recebe, se partilha e se distribui através da prática de rituais, da experiência mística e iniciática, conceitos e elementos simbólicos servindo de veículos. É a força do axé que permite que o orixá venha a realizar-se. Aliás, né? É a força que permite que o orixá venha e realize. E aí eu volto na mesma tecla.
conhecimento, estudo, né? Muitos passam 7 anos estudando para poder ser liberado para jogar búzio, ser liberado para abrir algo. Então vai depender muito do que você, dos seus deveres, das suas obrigações, tá bom? A existência transcorre em 2 planos. O Aie, né, que é o mundo, a habitação onde nós vivemos, e o Orum, além das habitações dos orixás, mundo paralelo ao mundo real que coexiste com todos os seus conteúdos. É aquilo que a gente fala, né, das dimensões. Cada indivíduo, árvore, animal, cidade, possui um duplo espiritual e abstrato no Orum. Os mitos revelam que, em épocas remotas, o Aie e o Orum estavam ligados e os homens podiam ir e vir livremente de um local ao outro. Houve, porém, como sempre o ser humano detona tudo, né? Houve, porém, a violação de uma interdição e a consequência foi a separação e o desdobramento da existência, né? E hoje a gente já não enxerga o outro lado, mas fomos cortados. Um mito da criação nos conta que nos primórdios nada existia além do ar. Quando o Olorum começou a respirar, uma parte do ar transformou-se em massa de água, originando Orinxalá. Eu postei um vídeo hoje falando do fundamento do ovo. E aí tem alguma coisa lá sobre a origem de Orinxalá ou Obatalá. Dei uma olhadinha, é o fundamento do ovo. O grande orixá Funfun, né, que é o branco. Todo branco é Funfun, todo Funfun é branco. Aqui houve uma redundância. O ar e as águas moveram-se conjuntamente e uma parte deles transformou-se em bolha ou montículo de uma matéria dotada de forma, um rochedo avermelhado e lamacento. O Lorum soprou vida sobre ele e com seu hálito deu vida a Exu, mas o primeiro foi Obatalá. Mas através, tá, deste rochedo avermelhado nasceu-se Exu, o primeiro nascido, procriado, o primogênito do universo. Dentro lá do fundamento fala-se que o primeiro é Orixalá, Obatalá, tá bom? Então aqui já existe uma certa discrepância. O Lorum abrange todo o espaço e detém 3 poderes que regulam e mantêm ativos a existência e o universo, e o ar, que permite ao universo genérico, o ar, a respiração. Axé, que permite a existência advir dinâmica. Abá, que outorga propósito e dá direção. Ou como diz o poeta Moraes Moreira, se pensamento iorubá, né? Para tudo se tem que ter Iuá, para vir a se ter Axé. Para o sempre se tem que ter Abá. As combinações entre 3 poderes de forma específica
Olorum transmite aos Irumolés, entidades divinas que remontam aos primórdios do universo, encarregados de mantê-los ou mantê-las nas diferentes esferas dos seus domínios. Os Irumolés seriam em números de 600, 400 da direita, os orixás, detentores dos poderes masculinos, e 200 da esquerda, os eborás, detentores dos poderes femininos. Os orixás são massas do movimento lento, sereno, de idade imemorial. Estão dotados de um grande equilíbrio que controlam as relações do que nasce, do que morre e do que é dado, do que deve ser resolvido. São associações à justiça e ao equilíbrio, princípio regulador dos fenômenos cósmicos, sociais e individuais. Pessoal, o barulho que vocês estão ouvindo de fundo é que o vizinho tá consertando o telhado, tá? Então vocês vão ouvir bastante aí. Vimos que quando o Olorum começou a respirar, gerou Orixalá ou Obatalá e Exu, né? Então primeiro foi Orixalá, Obatalá e Exu, os procriados. Na qualidade de procriado, Exu não pode ser isolado nem classificado em qualquer categoria, né? Sem Exu a gente não é nada. Sem Exu a gente não tem a comunicação, né? O caminho. Então a gente não tem muita coisa sem Exu. Então minha reverência, né? A Exu Orixá. Vamos falar um pouco de cargos, tá? Dentro do barracão. E aqui a gente falou um pouco, né? Mas vamos falar de cargos no barracão. Eu já falei que é um culto, né? De origem africana. Chegou através dos negros, né? Africanos, como escravos, né? E aí eles trouxeram consigo o axé dos orixás, o conhecimento dos orixás, né? Hoje muitos saem aqui do Brasil para ir direto para Nigéria, enfim, né, Benin. Vou falar sobre as hierarquias no Egbê. Vocês, né, provavelmente, o que é um Egbê? É o nome do barracão. Em Yorubá é Egbê. É fundada no tempo de iniciação no culto, é fundamentada no tempo de iniciação no culto, obrigações realizadas no tempo de santo, qualidades de orixá, sexo do filho de santo e especialidade pela indicação do babalorixá que o fará segundo as determinações dos orixás. Um ator, a Shogun, dentro de um terreiro, ele é um sacrificador de animais de 2 pés, tá? Seja aí galinha da Angola, um galo, uma galinha, um pombo, tá? Um Ashogun, ele é um sacrificador de todo tipo de animais. Abaxé, pessoa que ajuda na cozinha, que é muito importante, tá? Ou cuida das crianças enquanto as mães estão ocupadas. Iabassu, pessoa responsável pela comida, né? Pela cozinha em relação à comida no santo. Ebami ou Ebomi, após 7 anos como Iaô, ofertadas as obrigações devidas, o iniciado é levantado como um Ebome. A situação do Iaô que passa
A ebome é modificada, pois ao receber o seu decá, que é uma cuia do axé dele, né, poderá iniciar outras pessoas assumindo a direção de outro barracão. Lembra dos deveres e das obrigações? Tá? Então aqui se estuda, se tem a responsabilidade de formar um bom pai no santo ou uma boa mãe no santo. Caso não assuma tais responsabilidades e continue na mesma casa, assumirá funções específicas como mãe pequena ou pai pequeno, que acaba organizando, tá, outros rituais. E a Quequerê, que é a substituta da Yalorixá, também conhecida como mãe pequena. Ekede cuida dos assentamentos e quartinhas do babá, ajuda a mãe criadeira, transmite ensinamento, tá? Para as abiãs e zela pelos orixás durante os rituais. Lembrando que Ekede, né, é uma função que só tem no Brasil. Tá? Eu já comprei briga com Ekede, que se acha a mãe, né, do santo. Que eu acho assim, cada um tem o seu departamento, cada um tem o seu quadrado. E aí se acha a poderosa. E é só aqui no Brasil. Dagan e Ossi Dagan despacham o padê e determinadas oferendas a Exu. Iá Tebexé dirige o canto obedecendo às normas do ritual. Mão de Ofá conhece e colhe as ervas do culto aos orixás. Iabá, cozinheira do culto aos orixás. Tibonã, fiscal das cerimônias. Ogã significa padrinho. Alabê, tocador de atabaque. Ogã Nilu, chefe dos alabês, os quais dirige sob ordem direta do Babalorixá. Tata, quando Babalorixá atinge 21 anos de atividade no seu EB e proclamado Tata, que é o grande pai. Nesse caso, ele pode escolher um filho para substituí-lo. Este passará a ser Babalorixá, dando ao Tata oportunidade de elevar-se. Vodunces. Poucos conseguem atingir este grau, devido às exigências, especialmente de tempo, que é de 50 anos de culto ou chefia. Denominações de zeladores. Babalaô, pai de segredo. Babalorixá, pai de orixá, o pai no orixá. Babalaxé, pai de força. Babaladê, pai da coroa. Babá Oxê, pai do axé. Babaeué, pai de folha. Babaodê, pai da navalha. Babá querer, Babá quequerê, pai pequeno. Babá Efum, pai da pintura do Iaô. Quando o Iaô sai, é ele que faz a pintura. Termos e nome no rito. Conforme estou falando, o candomblé no Brasil tem origem africana, né? Então, utiliza-se termos e nome cuja tradição
mantém em uso correto no culto. Atabaque. Então, nós temos lá os atabaque. Cada atabaque tem um nome. Rum é o maior deles, pertence ao orixá, dono do Ilê. O rumpi, menor que o rum, seria o do tamanho médio. Lê é o menor entre os três. Ilu, pequeno atabaque, usado na nação Ijexá. Akidavi é o nome dado às varas, ou Akidavi. O Aguidavi é o nome dado às varas, né, que se toca o atabaque. Axé, princípio e poder da realização, força que dá o movimento, sem ele tudo estaria paralisado. O axé eu resumiria como se fosse bênção. É a fonte que torna possível a renovação da vida. Por isso que muitos, né, vai falar axé para você, né? Pode ser transmitido através de comidas e bebidas ou pelo contato, já que pode ser transmitido a objetos e seres humanos, né? Geralmente eu axé para você. Para que o Agbê possa atender às suas funções de vir a ter axé. Por isso, o axé ele tem que ser plantado, ou seja, fazendo símbolos que representam ponto de culto ao axé. Uma vez plantado, se fortifica, combinando todas as formas que neles existem. O que é um axé plantado? Você, quando abre um terreiro, né, seu pai ou mãe no santo, ele vem, ele planta o axé, ele está passando para o filho o axé, transmitindo para ele o axé, para que ele inicie também outros filhos e que tenha uma casa próspera. O axé de cada orixá, obtido através de oferendas, buri e iniciação. O axé de cada membro do terreiro, né, isso conta muito, desde que haja união, né? Então, o axé de cada membro do terreiro, somado com os dos seus orixás, através de um elo de ligação entre o filho de santo e o orixá, cuidado com os assentamentos e zelo pelas coisas do orixá, além do respeito pelos irmãos e babalorixás. É aquilo que eu falo. Aqui eu vou fazer um adendo. Alguns anos atrás, bom, se alguns anos é atrás, tô sempre sendo redundante, foi plantado, né, um axé, só que esse axé, quando foi plantado, não foi muito bem plantado, e aí as coisas não fluem, elas não vão para frente. O axé é como se o axé ficasse entroncado. Não vai, não vai. Então, a mãe ou o pai no santo, ele tem que ser ter muita sabedoria para fazer isso. É um elo entre o meu, do irmão, do outro irmão, do outro irmão, com o orixá da mãe e do pai no santo, para que isso floresça. Se não houver um pilar, não segura um terreiro, não segura. O axé dos antepassados, do Egbê, seus ilustres mortos, cujo poder é acumulado e mantido ritualmente no assentamento do Ilê Ibó Uhu. Euó. São cuidados com que os filhos de santo come e faz. É o que a gente fala de quizila, tá? Então,
Seu orixá, ele tem aí algumas comidas que ele não pode comer. Se ele não pode, eu também não. Então, tá bom? A fim de não agredir ao orixá. Quem desobedece pode ter as mais variadas reações, tal como enjoos, problemas materiais, espirituais. Eu vou contar uma experiência minha. Eu fiz um buri, e a tonta aqui, né? Tava todo mundo reunido depois que eu me levantei, tava todo mundo reunido. E aí, eu tava num lugar onde todo mundo tava falando, fofocando. Pensa. Não tinha o que curava a minha dor de cabeça. Não tinha. Eu tava limpinha, né? Quando você faz um buri, você fica limpinha, a tua energia tá. E aí eu me entro, bonita, numa conversa de fofoca. Putz, levei um esbrega na época. Enfim, né? Experiência própria. Adoshu, nome dado às pessoas iniciadas no culto aos orixás Oxu. Pequeno cone feito de ervas e outros axés, colocado no alto do ori do Iaô. O atacã, pano que envolve o peito da filha de santo quando está incorporada pelo orixá, que é o que a gente chama de pano de costa, né? Agogô é um instrumento de ferro com 2 sinos, badalo superposto, um menor que o outro, de onde se tira som batendo com um pedaço de ferro. O adjá, sino de metal usado pelos zeladores para chamar os orixás. E aqui eu já vi muitos, né, usando o orixá, usando o adjá para chamar o orixá de outros filhos que não seja, né, o pai pequeno, a mãe pequena ou os próprios babalorixá e alorixá. Gente, para usar um adjá, você tem que ter muita responsabilidade. Você não é ninguém dentro de um terreiro. Tô falando na simplicidade, né? Você não tem um cargo, né? Você não tem conhecimento, e aí você tá lá com o adjá chacalhando lá, né? Na cabeça do filho. E aí, eu já vi, tá? Aí é onde eu volto lá atrás, quando eu falei das suas obrigações e dos seus deveres. A gente vai estudar, porque é bonito. Você tá lá, você, né? Você só é um filho, você só é um Iaô e você tá lá. Você sabe se aquele que você tá chamando é realmente uma entidade? Mas pior é quem te deu o adjá na mão, né? É para te ferrar, é para fazer com que você receba ali, né? Gente, pare, vamos sair fora da caixinha, vamos começar a pensar, vamos, né? Abiã são filhos ou filhas de santo que ainda não se iniciaram, ou seja, ainda não nasceram para o orixá, tá? Ajuntó ou Juntó é o segundo orixá que comanda a pessoa junto com o seu orixá assentado no seu ori no dia da sua feitura. O Abaçá, salão onde se realizam as cerimônias públicas, né, do candomblé. Aie, que é o planeta Terra.
Orum é o além do céu. O Ilê é o chão, tá? Terra mesmo, onde você pisa. Ilé é o pombo, tá bom? Que mais? Ilê, Ibó, Oku, que eu falei um pouco lá em cima. Casa onde são adorados os mortos e onde se encontram seus assentamentos. O local deve ser guardado por sacerdotes preparados somente para este mistério. É separado do resto do terreiro, né? É separado do seu EIB. Sendo conhecida também como Ilê Issemin, Issimi, que nomezinho, né? Issimin, Egbé, nível, perto, roça de santo, terreiro. Edé, sangue. Ilare, brado de guerra do orixá, erradamente chamado de Ilá. Ilare para Ilá, né? Ilá é quiabo. Adobale, bater a cabeça para o orixá. Didê, levantar. Exemplo, Didê orixá. Jocô, sentar. A do pé ou do pé, obrigada. A do pé loió, olorum. Obrigada a Olorum, agradeço a Olorum. Digina ou Digina, nome da iniciada ou iniciado. Orumali ou Irumolé, são aqueles que habitam o Orum, também chamados Irumolés e Araorum. Usa-se essa terminologia durante as invocações no começo dos rituais, como por exemplo Aon, Inuon, Irumolé, Adjukofum. Os 400 Irumolés do lado direito e os 200 do lado esquerdo. Osiwaju, o primeiro cargo, primeiro orixá para os Yorubás, Odudua e Oxalá. Na Bahia, Ogum, Oxum e Oxóssi. Ossi, lado esquerdo. Otum, lado direito. Ori, cabeça. Bom, eu vou parar aqui que já tô quase com 1 hora. Não, já passou. E aí eu volto num outro vídeo, né? Falando de Ori, tá? Falando em Ori, né? Vocês podem procurar aí na playlist que eu tenho um mini curso falando também só de Ori Orixá, tá? Nada de Ori à cabeça, que é totalmente diferente, tá bom? Bom, já são inscritos no canal? Eu deixo sempre para o final para falar isso. Se não são inscritos, se inscrevam, né? Você pode ver que vai ter muitos conhecimentos aqui, né? Coisas que vão abrir a cabeça de vocês. Me perdoem que muitas vezes eu acabo falando, né? Às vezes até demais, mas enfim. Ative o sininho das notificações, tá? E deixa aí o seu joinha para que esse canal cresça, que mais pessoas possam aprender, tá? O que vocês estão aprendendo. Então, desejo para vocês axé-o na sua vida. Até o próximo vídeo.